Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio daqui da temporada do RH Cast. Se você não me conhece ainda, sou a Jéssica Martins, já vou me apresentar. E se você é recorrente aqui no nosso canal, já é um fã, uma fã do nosso RH Cast, a gente tem várias coisas novas nessa temporada que vai durar o ano inteiro. Normalmente a gente parte ela em 2 vezes, né? No primeiro semestre, no segundo semestre. A gente vai fazer uma temporada o ano inteirinho. A gente tá de casa nova também, como vocês vão perceber, um ambiente totalmente colorido, desconstruído, muito mais leve. A gente tirou ali aquele padrão de videocast, né, com todos os microfones, né? A gente tá trazendo uma cor pro nosso RH Cast, porque é bem do jeitinho que quem já me conhece sabe que eu gosto de ser, né? Mais desconstruído, mais informal e mais leve também. Se você não me conhece, eu sou a Jéssica Martins, eu sou influenciadora digital. Hoje eu estou como CEO da People Academy, que é a maior escola de RH do Brasil. Lá você encontra vários conteúdos para você estudar, se você é iniciante de RH, especialista, liderança de RH ou quer empreender também. Bom, e para a gente abrir esse episódio, eu trouxe uma pessoa que é da minha mais alta confiança em conteúdo, que é a Paty Bobato. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Se apresenta para quem não te conhece, conta um pouquinho da tua história. Muito bem. Bom, olá a todos e todas, eu sou Patrícia Bobato, eu sou mãe da Maria Luísa, de 10 anos, sou psicóloga, estou há muitos anos na área de RH, estou aproximadamente há uns 19, 20 anos já na área, adoro o que eu faço, eu sou realmente apaixonada pela área, eu realmente entendo que ser da área de pessoas faz uma transformação enorme na vida de todo mundo. Hoje eu estou como diretora de Pessoas, Comunicação Interna e Sustentabilidade no Grupo Tigre, mas já passei por outras empresas, né, como o Grupo C&A, como Pernambucanas, como Volkswagen, enfim, foram grandes empresas que eu passei. Então esse é um pouco da minha experiência aí. Muito bom, a gente vai falar hoje sobre um tema, Paty, que muita gente me pede, que é fazer uma adaptação de todos os processos de gente para áreas mais operacionais, né? A gente ainda tem um tabu que alguns temas dentro da área de gente ou a própria tecnologia, muitas vezes ela não consegue ser replicada para times mais operacionais, né? E a gente vai falar hoje que isso é um tabu, vai comprovar que isso é um tabu, que isso pode ser feito e ainda se tornar uma empresa certificada, né, pela GPTW, né, como uma das melhores empresas para se trabalhar, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Paty? Muito bom. Para a gente começar, eu acho que é muito importante dar contexto de que para toda vez que a gente entende, né, vamos falar que nós somos uma empresa com um bom ambiente para se trabalhar. Que ambiente que é esse, né? Como que a gente tangibiliza esse ambiente? Até mesmo para a gente fazer um de para e conseguir ter uma metodologia e um parâmetro. A própria GPTW já tem uma metodologia, né? Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, conta um pouquinho sobre ela. Legal. Acho que antes só queria te trazer um ponto da tua fala anterior, que às vezes a gente acha que para o operacional é mais difícil, mas a gente tem que ter uma primeira lembrança que todo mundo é pessoa. Acho que esse é o principal ponto, né? E que a gente está trabalhando com seres humanos e isso vai ser o principal ponto da nossa atuação. E eu vou dar meus 20 centavos nisso então. Isso é um ponto importante, né? Recentemente eu fiz também uma entrevista com uma outra pessoa que está aqui no canal e a gente chegou bastante nessa conclusão na fala dela, né? Que no final das contas, as dores individuais, elas são as mesmas, né? E quando a gente traduz isso para dentro dos processos de gente, a gente está falando sobre motivação, sobre engajamento, sobre reconhecimento, sobre liderança, sobre crescimento, sobre carreira, sobre remuneração. E no final das contas, todo mundo, de alguma forma, de alguma maneira, em alguma intensidade, quer ser reconhecido, precisa de aspectos motivacionais importantes, quer ter uma boa liderança, então não importa, né, se é uma pessoa que trabalha, por exemplo, dentro de uma fábrica, em posições mais operacionais, ou se é o CEO da sua empresa, né? No final das contas, todo mundo vai passar por isso. Exatamente isso. Muito bom. Muito bom. Então, acho que lembrando um pouquinho para todo mundo o que é, né, um conceito de bom ambiente aqui. A Dani Diniz, que é uma das diretoras da Great Place to Work, ela tem um livro agora, ela recém lançou um livro, eu acho super legal, essa é uma dica boa para quem quiser, que fala o seguinte, né, que um bom lugar para se trabalhar é aquele em que as pessoas confiam umas nas outras, onde a gente gosta das pessoas que estão ao nosso redor e a gente sente orgulho do que faz. Então aqui eu posso ampliar para qualquer lugar, não importa onde eu esteja trabalhando. Se eu realmente confio nas pessoas, eu gosto e eu estou junto, esse é o trabalho onde eu vou ter um bom ambiente de trabalho.
No final, o que ela coloca? São 5 grandes dimensões aqui. Então, tem a credibilidade, que nada mais é do que a tua relação com o seu líder. Então, o quanto a liderança é importante, Jéssica, nesse aspecto do walking the talk, né? Ou seja, ele realmente faz aquilo que ele fala, ele está junto com o processo. Então, aqui é consistência na gestão. Então, esse é um primeiro ponto fundamental. O segundo ponto, respeito. E aí aqui é deixar o ego de lado e tratar realmente as pessoas com respeito, não importa o seu cargo, não importa onde você está. Eu vou também, vou fazer, vou fazendo aqui, tá? Junto contigo pra gente construir. Recentemente me perguntaram, Jé, eu quero desenvolver a minha liderança. Me fala o que eu posso estudar, né, para que eu seja uma liderança melhor. E aí isso me lembrou, porque falou de respeito. Eu falei, olha, você pode estudar várias coisas, você pode fazer vários cursos, mas para mim, uma premissa básica e que é humana e não técnica, é uma liderança que respeita e se importa. Então, não adianta você estudar muitas coisas, estuda sobre técnica de feedback, técnica de delegar, técnica de gestão, ferramentas de não sei o que lá, tudo isso é muito importante e complementar. Mas para mim o mais importante é o respeito e se importar de verdade. Porque quando você se importa, todo o resto ele fica mais fácil. Você pode errar com o seu time, mas ele vai falar, poxa, a Jéssica se importa, né? Ela não fez isso aqui de propósito com toda certeza. Então, assina embaixo disso aí também, por favor. É isso. E aí, em respeito, é participar das decisões, porque a gente precisa lembrar que são adultos, né? Quem está trabalhando é um adulto, então ele pode tomar as decisões, ele está ali junto nesse processo decisório. Então, isso é muito legal. Imparcialidade, ou seja, quando eu olho para a equidade, com a justiça, com regras claras, isso sempre vai existir num bom ambiente de trabalho. Orgulho, que é o tal brilho no olho, né? Ou seja, você tem orgulho de dizer... eu trabalho nessa empresa, ou eu brinco, né, que levantar segunda-feira de manhã e falar, tô indo trabalhar com um brilho no olho, isso faz toda a diferença. Isso não é utópico demais, não? Eu acho que não, tá? Mas, assim, é uma discussão que a gente vira e mexe, consegue perceber quando se fala de orgulho, propósito, senso de dono, espírito de dono, as pessoas questionam. Isso é utópico demais? Parece clichê, mas para mim não. Assim, quando você entende o seu propósito e está conectado com o propósito da organização e você de fato faz aquilo que você gosta, não tem como não ter brilho no olho, né? Ou seja, vir aqui gravar, se é isso que você gosta, você vai vir com prazer, né? Tem um monte de coisa difícil lá no trabalho, lógico que tem. Não estou dizendo que brilho no olho só vai ser coisa boa, mas você vem porque você adora aquilo que você faz. Então, acho que esse é o grande ponto. Quando você descobre essa essência, você vai, Raquel. E o último ponto, a metodologia chama de camaradagem. O que é a camaradagem? É esse ambiente, esse convívio agradável entre as pessoas, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que amar um ao outro, acho que isso é um tópico. O que a gente precisa é um clima agradável, de amizade, que é legal, que você gosta de estar junto com as pessoas. Então, isso é a camaradagem que a metodologia traz. O que eu quero adaptar à tua pergunta para a Tigre, né? A Tigre é uma empresa brasileira, a gente está em 10 países, a gente tem 5.000 profissionais, sendo que mais de 3.500 é operacional. Então, assim, é um número muito grande de pessoas. E o que acontece? Para eu adaptar as ações da Great Place to Work, né, de puff, fliperama, ambientes coloridos, eu não consigo fazer isso numa fábrica, né? Por quê? Porque eu preciso ter o trabalho com segurança, eu preciso entregar para o meu cliente um produto de qualidade. Então, tudo isso tem que ser adaptado para a necessidade daquela situação. Então, eu discordo muitas vezes de que a gente tem que ter só coisas coloridas, super legais, super divertidas. E aí, para quem está nos assistindo aqui, entenda a necessidade do seu público. Entenda para quem que você está fazendo e o que você está fazendo. Eu tenho puff lá na Tigre, para o administrativo. Né? Eu tenho um tigre plotado na parede enorme, lindo, para o administrativo. Para a fábrica, eu vou organizando de uma outra forma. Então, eu tenho um tigre num outro lugar, eu tenho um ambiente que é super seguro para as pessoas poderem fazer o seu trabalho. Então, cada ambiente ele tem que ser adaptado para ser um bom ambiente para se trabalhar. E aí, nessa lógica, né, dando continuidade ainda a essa pergunta, eu queria muito que você trouxesse alguns exemplos
de como é que vocês foram traduzindo tudo que está dentro de cada um desses pilares da metodologia para ações dentro da fábrica, por exemplo. Legal. Bom, o principal ponto aqui é ouvir as pessoas. Acho que o DNA da Tigre, a gente usa muito um verbo que é cuidar. Então, cuidar das pessoas para a gente é algo que é o nosso DNA. No final do dia, antes de qualquer projeto de cultura, a gente olha para esse cuidado das pessoas. E aí, o que a gente faz com esse cuidado, né? É pesquisa, é escutar, é estar próximo, é estar junto. Né? Então, a gente tem uma área de pessoas com business partners que estão muito próximos ali da liderança, principalmente porque a gente entende que a liderança é o grande elo, né, entre os 3.000 profissionais que a gente tem ali da área operacional. E à medida que eles vão trazendo, a gente vai, então, decodificando essa necessidade do que eles querem para o que a gente pode fazer. Então, hoje eu tenho, em cada fábrica, a gente tem pulse check, que a gente chama, que são pesquisas que a gente vai fazendo ao longo do ano para entender a necessidade do nosso profissional e, junto com a liderança, a gente cria um plano de ação. As pesquisas são ferramentas, são tecnologia, é um negócio mais manual? Como é que funciona? Uma pesquisa no celular mesmo, celular. A gente entendeu que a grande maioria da nossa população tem um celular. Tá. E isso é super importante você entender qual que é o melhor formato. É e-mail? É celular? É o quê, né? É no papel, porque tem gente que não tem como. Mas o nosso, sim, a grande maioria tem celular. Então, a gente manda pelo celular mesmo, ou na fábrica mesmo. A gente criou um ambiente onde você pode ter um computador ali. A pessoa vai lá, responde e está resolvido. Então, diante disso, eu consigo entender qual é a necessidade. Além desse processo, a gente tem várias outras ações, né? Então, por exemplo, café dos aniversariantes, que para a fábrica isso é muito comum e eles adoram. Este é o momento da gente fazer perguntas, né? Então, abre-se um momento para dizer assim, qual que é a dúvida que tem hoje? O que tá bom, o que não tá bom? A gente começou a fazer muito rodas de conversa desde a pandemia, apesar muita gente parar, a gente não pôde parar, né? Então, a gente continuou na fábrica. Então, a gente fazia muita roda de conversa com as pessoas para diminuir a ansiedade. Então, a gente descobriu que quanto mais as pessoas falavam, mais diminuía a ansiedade. E para dizer, eu estou junto com você. Então, eu cheguei a fazer manhã, tarde, noite, rodas de conversa, né? O turno da manhã, o turno da tarde e o turno da madrugada. Passando a mensagem, reforçando a mensagem do pilar cuidar. É isso. Né? Então, eu gosto de trazer essas pontes, né? Porque é o que a gente diz que é e como que isso se expressa na prática, né? Então, para mim, ficou muito claro quando você falou de dizer que a gente está junto e reforçar que, né, a gente vai conseguir sair disso, enfim, juntos aqui. Então, acho que isso reforça o pilar cuidar com muita propriedade, né? Isso. A gente acabou ganhando, e foi surpresa para a gente, né? Um destaque em saúde emocional. Então, a pesquisa da Great Place to Work no Brasil, ela tem uma inteligência onde a inteligência mesmo artificial vai vendo as respostas das pessoas e, a partir disso, eles conseguem identificar empresas que trabalham a inteligência, a saúde emocional. E nós ganhamos destaque, e eu acho isso muito legal, porque eu não pedi para você, Jéssica, me conta um pouco. Não. Isso veio dos próprios profissionais. Então, isso foi super bacana. Legal. E mostra realmente esse cuidado. Legal. Então, eu acho que aqui tem alguns exemplos. Acho que na nossa conversa anterior, né, você falou, vocês fazem feijão e arroz muito bem feito. E eu queria trazer que realmente, né, somos uma empresa brasileira que fazemos o feijão e arroz super bem feito, porque isso dá trabalho, fazer o arroz e feijão bem feito. Eu acho que às vezes a gente não se dá conta que trabalhar com fábrica, se você fizer muito bem feito o feijão e o arroz, já está muito bom. Para algumas pessoas, fazer o básico bem feito tem a ver com o básico, com o pilar essencial ali, né? Mas no caso do operacional, isso é o básico bem feito e ele é o estratégico também, né? Vocês tentaram fazer coisas diferentes demais, coisas extremamente elaboradas e não funcionou? Ou desde sempre vocês entenderam, não, fazer algo além do básico pro operacional é um tiro no pé? Olha, assim, a gente vem tentando
Obviamente o básico, depois acho que eu posso te contar um pouquinho melhor do que a gente está fazendo, mas a gente sempre, por exemplo, tecnologia ou indústria 4.0, a gente tem dentro da Tigre, né? A gente tem esse estudo com relação a isso. Então, tem uma parte estratégica que sempre está olhando o que tem de novo, o que tem de diferente, né? O nosso presidente, a gente brinca, né, que nós somos uma senhora de mais de 80 anos, mas super moderna, né? Porque a Tigre tem mais de 80 anos, mas a gente está sempre se reinventando. Então, assim, na fábrica sempre vai ter uma discussão nova, criação de squads para projetos. Existe isso dentro da fábrica, você pode fazer, mas você tem que tomar cuidado, né? Porque o básico, que é a segurança, a qualidade do produto para a entrega do nosso cliente, ela você tem que fazer, não tem como não fazer. Para a área de pessoas, você precisa ter uma liderança muito bem definida, entender quais são os cargos, o que precisa ser feito. Então, tudo isso tá redondo? Tá correto? Tá certo? Então, vamos agora trabalhar um reconhecimento melhor? Isso a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Roda de conversa tem há muitos anos. Mas faz bem feito, faz com cuidado, faz realmente olhando para as pessoas, sabendo o que elas querem. Então, eu acho que essa é a diferença, assim, sabe? Às vezes fico preocupada com a modinha. Ai, vamos fazer porque é moda. E aí não funciona, né? Então, o que a gente realmente está trazendo é um pouco disso. Feedback muito bem feito, processos de conversa muito bem conduzidos e uma liderança que está muito parceira com a área de pessoas. Legal. Vamos tangibilizar case Tigre com os pilares de GPTW. Retoma pra gente os 3 pilares que você falou lá no início, e aí você fala um e traz alguns exemplos de como vocês fazem, você fala o segundo e assim com o terceiro pra gente. Bom, são 5. São 5. Isso. Então, a gente tem credibilidade, que é o primeiro, que é a relação com o líder. Então, nessa relação com o líder, o que a gente fez? Do C-level ao supervisor. Capacitar todo mundo do que é ser um líder na Tigre. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. E ter o C-level muito bem... eles entendem muito bem o que é isso para a organização. Por quê, né, Jéssica? Quando eu olho o presidente, quando eu olho um diretor, todo mundo vai entender que a gente está falando exatamente a mesma coisa. E a gente concorda, não é simplesmente assim, não, a Tigre está dizendo, não, a gente realmente entende, concorda e está junto com isso. Na Tigre, a gente tem uma política muito de uma liderança mais colaborativa. Então, você não vai ver uma tomada de decisão sendo feita por um único diretor. Ela é muito colegiada. A gente faz muito isso. Então, isso dá credibilidade, isso dá consistência. Então, é esse um dos trabalhos que a gente faz. Além disso, quando a gente fala de liderança, a gente vem no conceito da GPTW de falar sobre liderança for all que eles estão trazendo, que é liderança para todos. Então, esse conceito de liderança para todos faz com que a liderança tenha 9, 10 práticas lá que a gente tem que fazer, que é escutativa, comunicação. Então, tem vários processos que a liderança faz para poder atingir essa credibilidade. Isso, todas essas coisas de liderança que você trouxe, tanto até aqui na nossa conversa e esses pontos que você está trazendo agora, como que vocês medem isso, assim? Isso está, por exemplo, numa avaliação de performance da liderança, se ela seguiu, né, todos esses processos, por exemplo? Isso está na pesquisa da Great Place to Work. Entendi. Então, dentro da pesquisa, e aí eu tenho todo um ranking de notas, e aí eu sei quem são os líderes, quais são as equipes que eu preciso trabalhar. Então, eu fiz, por exemplo, mentoria cruzada de líderes que tiveram resultados muito bons com líderes que não tiveram resultados tão bons, e a gente fez uma troca. Por que esse cara tá tão bom? E esse não? O que ele tá fazendo? Então, a gente capacitou as pessoas que tinham um resultado que não era tão bom. Então, eu tô junto com você aqui, a gente vai fazer a mudança. E a gente percebeu a mudança de um ano para o outro. E uma das coisas que a gente faz que eu adoro, e é super simples, a cada mês, nós diretores, nós ligamos para umas 10, 20 pessoas de todos os lugares, são as melhores pessoas daquele mês que fizeram um resultado surpreendente, em várias competências. Então, por exemplo, eu ligo para um operador, lá de Manaus, por exemplo, e digo, olha,
seu resultado hoje foi sensacional esse mês. Eu tô te ligando, eu ligo no celular dele. As pessoas devem ficar ansiosas para receber essa ligação. Ficam do tipo assim, não, mas é você mesmo? O Otto, por exemplo, que é o nosso presidente, ele liga. Olha, eu sou o Otto, tô aqui te ligando para parabenizar em nome do time de liderança. E olha que básico, bem feito, ligação, né? Ligação. Porque hoje em dia a ligação é um negócio que não é mais comum, né? E você mandar um e-mail. O WhatsApp ou o e-mail não surtiriam o mesmo efeito do que uma ligação do presidente da Tigre. E dá, juro, não dá 1 minuto. Porque é muito rápido. Então, assim, quando você faz isso, foi muito legal, porque esses dias eu estava em reunião e falando sobre isso, né? Eu falei, as pessoas às vezes não conseguem falar, porque elas ficam tão ansiosas, falam, nossa, mas é você mesmo? Não, sou eu, parabéns, tal, e termina. E aí a BP falou que na fábrica essa repercussão é sensacional. Nossa, o presidente me ligou para me dar parabéns sobre o resultado X que a gente fez. É uma ação tão simples, mas super bem feita. Então a gente vem fazendo com consistência, faz uns 2 anos já essa ação, e pra gente faz muito resultado. Então, credibilidade é um respeito. E aí você vai perceber que as coisas vão se interligando, tá, nas ações. Respeito, né? Então, tratar bem e participar das decisões. Eu acho que aqui não tem uma ação. Ela é para a cultura. Então, é assim, é condição sine qua non, que não dá para trabalhar na Tigre se você não tiver respeito com as pessoas. Então, acho que aqui eu só quero, né, lembrar que tem o canal de ética, que a gente faz isso super bem, a gente está sempre em compliance. Tem um trabalho forte aqui para a gente poder ter o respeito com todo mundo. Então, a gente vem numa atuada grande agora do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão. A gente entrou com uma conselheira, né, mulher, que nos ajuda muito dentro desse processo. Então, eu acho que aqui é muito esse respeito, mas a gente já fazia há muito tempo. Né? A gente tem uma ação dentro da Tigre que eu adoro, que é um trabalho junto aos apenados. Então, a gente tem pessoas que estão cumprindo suas penas em São Paulo, aqui numa das nossas maiores fábricas, que vão para a fábrica. Então, eles trabalham dentro da fábrica, com uniforme igual, todo mundo, não tem diferença nenhuma, e as pessoas são super bem tratadas, e à medida que elas trabalham, elas diminuem a pena. E em Joinville, a gente tem dentro do presídio. Então, esse tipo de ação, para mim, mostra o respeito que a gente tem pelas pessoas e o quanto a gente acredita nisso. Eu fiz onde eu trabalhava na época que eu era RH, quem não me conhece, foi RH por 12 anos, né? E grande parte da minha trajetória foi em construção civil, e lá nós tínhamos um projeto muito parecido. E assim, eu já chorei diversas vezes, né, por causa desse projeto. Quando a gente consegue tangibilizar e entender o quanto que muitas vezes o sistema penitenciário ele não colabora na reconstrução daqueles comportamentos, daquela personalidade, quando você inclui e dá oportunidade que muitas vezes aquela pessoa que, né, ela tá presa não teve, como ela ressignifica toda a vida, o trabalho, uma série de outras coisas, né? Então, eu acho que trabalhar com o público operacional, né, que querendo ou não, é onde normalmente as pessoas conseguem se adequar melhor, pelas questões de qualificação, entre outras coisas, dá pra gente levar esse projeto e com certeza ele é um grande... É uma ação que reforça com certeza toda a questão do respeito, né, às pessoas e colaboração com a sociedade, inclusão, né, entre outras coisas. Muito bom. Então, acho que esse é eu gosto de trazer esse, assim, a gente normalmente não fala disso, sabe? A gente não tem muito... Mas eu tô querendo trazer mais porque as pessoas precisam saber disso. E eu concordo muito com você. Muito tangibilizar. Tangibilizar, exatamente. Bom, o terceiro tópico é imparcialidade. Então, perseguir a equidade, justiça e regras claras para todos. Então, acho que aqui a gente vem num trabalho forte de meritocracia, num processo de ter feedback para todos. Então, a gente tem ali, a gente entendeu junto com a Great Place to Work, se você fizer no mínimo 3 feedbacks no ano, você consegue ter resultados melhores. Então, vamos lembrar que somos uma empresa. Temos acionista, queremos resultado. Sustentabilidade. É isso aí, sustentabilidade do negócio. Então, foi muito difícil no começo, né? O diretor de operações falou, você é louca,
Ele falou, não é possível que a gente vai conseguir fazer. Eu falei, não, a gente vai. E a gente vai dar conta. E as coisas foram andando, foram fluindo, assim. Claro que sempre no começo é mais difícil. A área de pessoas estava muito próxima. Eu tenho uma área de VPs que eu sou apaixonada por eles, eu sou fã. Porque eles, de fato, estão muito junto com a gente dentro desse processo. Com a ação da sombra, isso marcou a nossa história, né? Tava falando de ela no dia do alinhamento, eu falei, teve uma vez, a Pádia participou de vários conteúdos comigo, porque eu realmente entendo que a Tigre é extremamente consistente em muitas coisas, né? Então eu gosto sempre de trazer quem realmente faz o que tá falando. E ela contou uma ação de sombra, né, que marcou muito quando eu conheci, que eu acho que tem a ver com essa questão de estar acompanhando, de estar próximo e do básico bem feito. Conta pra gente. Bom, isso se chama Consciência Amiga. É um projeto que a gente fez de cultura. Então, Consciência Amiga, você tem algumas competências que a gente precisava trabalhar para mudar o processo de cultura dentro da Tigre. E a gente capacitou, então, todos os business partners para que essas pessoas pudessem ser consciência amiga dos seus líderes. Então, no começo, é um grilo falante bem chato, né? Porque eu participo de várias reuniões que são de negócio e eu fico só observando. Então, no final da reunião, eu chamo e falo, Jéssica, então, nessa reunião você fez esses comportamentos muito legal. Tá no caminho, tá fazendo, né? Percebi isso. E aí o feedback é super importante e bem dado. Agora, esses comportamentos aqui a gente vai precisar trabalhar. Então, vamos reforçar isso, vamos falar dessa forma, desse jeito. Então, por exemplo, reunião de resultado. Nossa reunião de resultado já chegou a demorar 2 dias, há muitos anos atrás. Hoje ela dura 45 minutos. E assim, numa pegada, vamos, as coisas acontecem, tá todo mundo alinhado, todo mundo sabendo. Então, é esse tipo de mudança que a gente promove com Consciência Amiga. E é extremamente básico, né? É extremamente cômodo, com toda certeza, né? Mas vai também da posição que o RH tem no negócio e da credibilidade que ele tem para dizer, peraí que vai funcionar, vai doer, mas a gente precisa disso para transformar. E às vezes a gente fica buscando alternativas completamente mirabolantes para fazer transformação cultural. E, obviamente, outras ações foram feitas né, para ajudar. Mas é uma ação pequenininha, chatinha, né, mas pequenininha e que, com certeza, como você me contou da última vez agora, pelo que eu entendi, mudou, mas demora, né? 2 anos, 3 anos, mas é isso. Transformar a cultura de um dia para o outro. E são 10 países, né? Eu não estou falando de um único lugar aqui. Então, a gente tem um trabalho forte. Tem país que ainda não tá bom? Tem, claro que tem. Tem liderança que mudou dentro desse... Eu tô há 8 anos na Tigre, né? Então, há 8 anos a gente vem nesse processo de mudança. Tá muito melhor. Mas você percebe, e quem trabalha com cultura sabe disso, né, Jéssica? Você dá 2 passos para frente, depois 5 para trás. Aí dá 3 para frente e volta. Mas eu acho que esse é o desafio. Eu acho que se você acredita de fato no ser humano, isso é possível. Legal. Né? Então, acho que essa é a grande diferença. Bom, a gente está no 3º, o 4º é orgulho. E aí, aqui, orgulho, a gente tem várias ações que a gente fez de orgulho, né? A gente vem com reconhecimento forte aqui para as pessoas. Então, várias ações onde a gente pode trabalhar, o processo de desenvolvimento, né? Se eu tenho um líder que está num processo super bacana de desenvolvimento, eu participei agora, né? Então, por exemplo, a área de vendas me chamou porque eles atingiram o resultado da meta deles 15 dias antes. Já 15 de fevereiro tinham atingido a meta. Então, eles queriam que eu fizesse, a gente chama de Gift to Work, essa é uma fala da própria Great Place to Work, que o Gift to Work nada mais é do que você retribuir, né? Ou fazer um carinho, né? Ou dar um presente ali sobre o teu trabalho. Então, eu abri a reunião parabenizando o líder daquela regional e ele não esperava, né? Então, foi uma funcionária que me ligou pedindo para que eu fizesse o Gift to Work. Uma ação simples, mas que dá muito resultado. Uma outra ação, por exemplo, foi um líder sabia que a gente ia fazer a promoção de uma funcionária dele e ele sabia que na história da funcionária, o que ela mais queria é que os pais estivessem na hora da promoção. Porque isso fazia muita diferença na vida dela.
quem foi entregar a carta da promoção foi a mãe e o pai no dia. Então, assim, esse tipo de coisa leva ao reconhecimento, né, para um outro nível, né? Porque isso é orgulho, né? Nunca mais ela vai esquecer aquela promoção. Então, esse tipo de coisa a gente vem fazendo cada vez mais e a gente vem incentivando os líderes a fazer. Agora, uma ação que a gente fez muito simples também são cards. Então, são um cartão que você escreve, porque a gente não escreve mais. Isso para a fábrica a gente está fazendo. Que você escreve dizendo por que você foi importante naquele dia, por que você foi importante naquele momento do trabalho. Então, naquela semana, o que você fez diferença para o meu trabalho? Você vai lá, escreve, te entrega. Parece uma ação tão simples, vou ganhar um card. Mas é tão significativo para as pessoas que fez muita diferença na fábrica, muita diferença. Nessa parte de orgulho, eu tenho uma curiosidade, que pelo menos eu entendo que, assim, a grande parte das pessoas que conhece alguma coisa de construção e tudo mais, entende que a Tigre é o que há de melhor, né, de produtos no mercado, né? Outro dia, fui olhar uma casa, a pessoa foi me apresentar e falou assim, mas que é tudo Tigre, isso aí. É um ponto bem importante para reforçar a qualidade. E dentro de casa, sabe, assim, como que funciona isso? Eu acho que todas essas coisas, elas corroboram para que as pessoas tenham orgulho de fazer o que elas fazem, né? Mas como que é esse de assim? Quem tá dentro entende o quanto que esse produto é representativo lá fora para dizer, pô, eu trabalho na Tigre, que é a melhor do mercado, né? Como é que vocês trabalham nessa visão de marca com as pessoas dentro de casa? Bom, marca empregadora é um dos meus desafios. Legal. Mas todo mundo que trabalha na Tigre tem muito orgulho. Então, eu acho que tem um ponto aqui, todo brasileiro, eu sempre brinco que todo brasileiro, não é quem trabalha na Tigre, todo brasileiro conhece a Patinha. Né? Eu acho que isso, nós somos top of mind. Nós realmente temos isso muito forte. O grande ponto é que quem não... as pessoas precisam lembrar que a Tigre tem alguém que trabalha lá dentro, né? Que isso é feito por alguém. Então, quem trabalha lá dentro tem muito orgulho. O que eu preciso trabalhar agora é a marca empregadora. Que é a parte mais fácil, tá? Exatamente. Porque a parte mais difícil de marca empregadora é você ser. Para comunicar. Vocês são e falta comunicar. Né? As pessoas invertem a ordem, elas querem comunicar o que elas não são e até que elas construam uma história para ser contada, demora bastante, né? O nosso orgulho tá assim, e aí isso é medido na GPTW, né? A gente tá mais de 90, 95, 96. Então é muito legal. Eu tenho fábricas que têm 100% de nota. 100%. E aí você fala, como é que mantém? Né? Então eu acho que isso mostra o orgulho. As pessoas realmente gostam. Eu estou em ambientes que não são grandes centros. Acho que isso também me ajuda, obviamente. Então, por exemplo, em Joinville, que é a matriz, todo mundo quer trabalhar na Tigre, né? Porque o avô trabalhou, o tio trabalhou, a mãe trabalhou. Então, tem um processo que você fala, não, eu também quero trabalhar na Tigre. Rio Claro, que é a nossa maior unidade, que é aqui em São Paulo, é a mesma situação. Então, eu não estou em grandes centros. E isso me facilita. Entendi. Então, pode ser um ponto bacana isso. Né? Muito bom. Um outro, bom, orgulho eu acho que a gente já falou bastante, camaradagem, né, que é essa convivência agradável entre os colegas, clima, uma amizade tranquila, e eu acho que aqui, eu não consigo te explicar, talvez é só você vivendo, mas eu sempre brinco que, como eu sou da área de pessoas, que gente do mal na Tigre não se cria, porque a cultura espelha, né, não tem como ficar. E é um clima tão gostoso, tão legal, sabe? Assim, você não tem aquela coisa do, quero te ferrar, putz, estou aqui fazendo só o meu. Eu acho que esse ambiente a gente foi construindo de muita colaboração. E ele realmente existe. Então, assim, as decisões elas são tomadas de maneira colegiada. A gente foi mudando o time de liderança para que tivesse pessoas que acreditassem nisso. Isso não quer dizer que eu não estou esquecendo do resultado, que eu não estou esquecendo do cliente. Talvez demora mais. Então, a gente vem trabalhando cada vez mais a nossa agilidade agora. Mas, de fato, é um clima muito gostoso para se trabalhar. Que é consequência de todo o resto que você contou aqui.
E aí eu acho que tem um ponto que as pessoas normalmente ficam muitos anos na Tigre, o que me impressionou. Então, eu já trabalhei em várias outras empresas e eu tô há 8 anos. Eu nunca fiquei tanto tempo numa empresa. Mas é muito rápido 8 anos, porque eu fiz tantas coisas e aí você vê gente com 10, 15, 40... E realizando ainda, né? Sem se estagnar, né? É isso. Então, acho que isso é um clima que me faz muito bem, sabe? Eu fico muito feliz trabalhando lá. Legal. E essa é a quarta ou a quinta? Essa é a quinta, a camaradagem. Fechamos. Então, fechamos em credibilidade, Respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. muito bom. Para a gente caminhar aqui para o final, tem outras 2 perguntas para te fazer. A primeira delas é que, quando a gente olha para tudo isso, parece tudo muito perfeito, né, Paty? E eu estou num compromisso altamente consciente, né, esse ano, de trazer a realidade, que de utopias a gente já está bastante cansado e cansada, e a gente se angustia quando vê algo que a gente fala, nossa, legal, queria tanto ser, mas não consigo, né? Muitas pedras foram quebradas até chegar aqui, né? Então, eu queria que você trouxesse rapidamente esse processo, essa jornada real, até que tudo isso pudesse ser contado com orgulho aqui. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Nada disso foi feito tranquilamente. Foi muito suor. Muitas lágrimas. Você fala suor e lágrimas? Muitas lágrimas, porque de fato transformar uma organização de 80 anos é uma indústria brasileira com muito familiar, está na 3ª geração. A gente tem agora um novo sócio, né, que é a Advan, entrou agora há 1 ano, então Pela primeira vez um sócio de mercado? E isso vem transformando também a organização. Então, eu acho que quando a gente entende que a gente queria transformar no sentido de profissionalizar ainda mais a Tigre, isso há 9 anos atrás, na entrada do Otto, foi muito difícil. O que é muito difícil? A ponto de, quando eu entrei, eu era gerente de desenvolvimento organizacional, e um diretor me perguntava, escuta, eu não consigo entender, tem você, tem BP e tem um diretor? Para que tudo isso? Então, assim, foi nesse nível. A gente chegou a esse ponto. E hoje, se eu digo que eu não tenho... eu não vou ter BP, você não vai ter BP, diretor. Ele quase morre. Não que tenha dependência, mas que ele entende a importância de ter algum RH que, de fato, é estratégico dentro do negócio. Então, acho que hoje, as dificuldades que a gente teve... Acho que a principal dificuldade para mim foi fazer essa mudança de liderança. Acho que esse é o principal ponto. Isso passa por conseguir demonstrar o que realmente qual é o potencial e o impacto do RH? Porque acho que uma pergunta como essa, muitas vezes ela passa pela falta de conhecimento do que é que o RH pode entregar, que eu acho que é um dos nossos grandes problemas hoje, não é isso? Eu acho que tem 2 pontos aqui, eu vejo muito nos seus podcasts, que você traz, para mim, a ignorância ou a falta de conhecimento do negócio, mas também tem uma dificuldade imensa do RH se comportar como uma área de negócio. Então, esse para mim é o maior problema, porque o outro não saber, a gente tá aqui para poder ensinar. Agora, o RH precisa estar junto. E esse para mim é o que a gente não tá junto, desenvolvido nesse caso, né? Precisa cuidar para que tenha todas as competências e conhecimentos necessários para ensinar alguma coisa que ele está fazendo, de fato, não que ele não sabe fazer. Você tem que saber fazer as perguntas certas, você tem que conhecer do seu negócio, você tem que saber qual é o teu cliente, quais são os principais erros que tem dentro da tua fábrica, da tua indústria, do teu mercado. Isso vai te ajudar a fortalecer a posição da área de pessoas. Eu sou uma embaixadora de que a área de pessoas a área de RH, um dia deveria morrer. É verdade, porque a gente não precisa mais fazer isso. Se eu tenho um líder que sabe fazer o seu papel, vamos combinar que eu não preciso da área de pessoas. Precisa de ferramenta. Porque o transacional eu tenho que pagar bem, tenho que ter bons benefícios. O transacional eu tenho. A liderança fazendo o seu papel,
eu, enquanto área de pessoas, posso pensar no futuro. Quais são os melhores ambientes que a gente tem que fazer? A gente pode arquitetar coisas novas e diferentes para o negócio. Eu não preciso estar fazendo o feijão e o arroz. Então, eu acho que esse é o... Agora, voltando, né? Quais são os grandes pontos aqui? Então, a redefinição, que eu comentei com você da liderança. A gente precisou cuidar dos conceitos básicos do que era uma cultura. Então, definir de fato o que a gente queria. Então, a gente teve muita clareza que a gente queria trabalhar foco no resultado, foco no cliente e inovação. E priorizar, sendo a base o nosso cuidado com as pessoas. Então, isso não mudou e a gente vem melhorando o resultado ano após ano. Então, esse processo, ele é consistente. E um outro ponto que eu acho que é super relevante, que eu ia comentar, é essa escutativa, que eu acho que eu já dei vários exemplos aqui, que é não desistir, né? Eu acho que o RH tem uma competência que ele precisa trabalhar, que é resiliência e cuidado com a frustração, né? Então, resiliência é não desistir, né? O meu presidente fala assim, Patrícia, não larga o osso. Eu falo, não largo. E não vou largar, só para você saber, não largar. Né? Então, em resiliência, eu sou sempre modelo. Porque eu acredito nisso que a gente está falando, né? É possível fazer, mas você é ser humano. Então, você vai lá e o cara erra. Aí você fala, vem aqui, vamos conversar. Aí você volta, ele faz bem várias vezes. Aí ele erra de volta. Então, esse é o processo de desenvolvimento. E frustração, porque muitas vezes vai dar errado. Muitas vezes você não vai ter o dinheiro que você quer para fazer. Muitas vezes você vai ter que pensar em alternativas. E eu acho que aqui vem a questão da criatividade também da área de pessoas, né? Então, eu brinco que eu fui crescendo na minha carreira e fui ficando pobre em termos de budget, né? Mas eu fui ficando muito mais criativa. Então, você tem gente interna que você pode fazer o processo. Você tem outras pessoas que podem te ajudar na tua rede. Então, o presidente conhece alguém que pode dar uma palestra, que pode ajudar. Então, como é que está a tua rede para poder te ajudar? Como é que você pode ampliar o seu conhecimento e entender, bom, eu tenho esse orçamento. Com este orçamento, qual é o tiro que você dá? Né? Você não adianta tirar para todos os lados. Então, assim, não foi fácil, não foi simples. Quero até trazer aqui, porque acho que a gente acabou não falando, né? Mas a gente ganhou 12ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Primeira, então nós somos a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina. A 5ª melhor indústria para se trabalhar do Brasil. A 3ª melhor empresa para se trabalhar do Paraguai. E a 6ª melhor empresa para millennials no Paraguai. Então, quando você olha tudo isso, você fala... E aconteceu ano passado. Todos esses prêmios. Aí você fala, putz, valeu a pena. Né? Assim, foram anos muito difíceis, mas valeu muito a pena. E não dá para chegar numa transformação como essa, numa empresa desse tamanho, né? Com uma série de legados, né? Chegar transformando do dia para noite, né? Então, acho que resiliência é algo que tangibiliza bem. E para a gente encerrar, queria que você contasse para a gente quais são os desafios hoje, então, da área de gente, superados todos esses, né? Assim, bom, então hoje eu estou trabalhando em... Legal. Bom, a gente tem 5 principais frentes que a gente chama dentro da Tigre de Play to Win. Então, a área de negócios construiu a sua estratégia e dentro da estratégia de negócio eu fui lá, entendi o que o negócio precisava e trouxe para dentro da diretoria. Então, hoje a gente está trabalhando marca empregadora, como eu te falei. Então, esse é um dos tópicos. Então, provavelmente você vai ouvir falar muito da Tigre esse ano. A gente quer muito trazer esse ambiente como a gente faz aqui dentro. A experiência do profissional não é algo novo, mas é algo que a gente está sempre revisando, porque tem a ver com o processo aqui. Então, end-to-end, né? Da entrada à saída do profissional, toda a jornada dele a gente continua olhando. Vamos lembrar que a gente vem fazendo algumas aquisições, então eu acabei de fazer uma aquisição nos Estados Unidos. Começa tudo de novo,
né? Então, cultura, processo de desenvolvimento, liderança. Então, a gente está fazendo tudo isso. A gente continua com o trabalho de cultura e gestão. Hoje a gente está junto com a Tutor, né, que é uma consultoria do Márcio Fernandes, que vem nos ajudando fortemente dentro desse processo, com ações muito simples, mas que estão dando muito resultado. Então, a gente tem um cronograma ali bem importante para a gente fazer ainda esse ano e para os próximos, obviamente. Questões de remuneração, sempre é um tema. E como está na minha diretoria sustentabilidade, então sustentabilidade é algo que a gente está olhando muito forte. Quando eu olho no eixo pessoas, tem a ver com diversidade, equidade e inclusão. E comunicação interna, ele é cross. A comunicação, para mim, ela é crucial, assim. Eu preciso desta área para que a coisa flua e aconteça. Então, esses são alguns dos. E eu vou pegar esse gancho para fazer uma propaganda aqui, muito, muito, muito importante, porque todos esses pontos que você trouxe, né, comunicação, marca e remuneração, são temas que serão tratados no People Summit, que é o nosso evento que acontece nos dias 18, 19 e 20 de abril, onde esses temas vão ser tratados de formas bem diferentes. Eu conheci, depois eu vou até te contar, uma empresa de tecnologia e remuneração muito legal, como uma coisa que eu nunca vi mesmo. E ela vai participar, essa empresa vai participar de um painel junto com a Simone, né, da Nubank, falando sobre remuneração. Te convido para assistir, para tentar te ajudar, resolver esses desafios. Quem quiser participar, ele é online, gratuito. A gente está deixando aqui o QR Code também. Paty, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Obrigada mesmo, assim, a sua consistência em trazer realmente o que está acontecendo. Não vou dizer que me surpreende mais, porque não surpreende, porque eu já sei que é sempre isso que você vai entregar, não é à toa que eu te escolhi para ser a primeira pessoa para abrir aqui a nossa temporada. E eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final e como as pessoas podem te encontrar no LinkedIn. E eu sempre vou tentar pedir aqui sempre ao final dos episódios para entender qual é o desafio do meu convidado ou da minha convidada, para que vocês possam também se conectar e, quem sabe, ajudar nesse ponto, né? Olha, Paty, eu passei aqui por algo que acho que você está precisando de ajuda, se você quiser eu te conto. Então a gente aproveita também para poder fortalecer o nosso networking. Fica à vontade. Bom, eu escolhi trabalhar na área de pessoas, Jéssica, porque eu queria cuidar da alma das pessoas, sabe? Então, eu sou psicóloga e isso para mim fazia muita diferença. E aí, eu acho que a mensagem é essa, né? Quando você está na área de pessoas, você precisa gostar de pessoas. Você precisa estar junto com elas. E aí, no mínimo, dividir a dor, dividir a alegria, dividir o entusiasmo. Então, que estas pessoas que estão nos assistindo hoje possam ter esse entusiasmo, esse brilho no olho, essa garra de poder fazer empresas melhores. Porque quando de fato a gente faz as pessoas felizes, no final a gente tem empresas melhores. Então eu acho que é isso. É tudo isso. E aí eu fico realmente muito feliz de poder estar aqui, porque eu acho que todo mundo que trabalha na área de pessoas deveria ter essa consciência, né? É muito importante o que a gente faz. A gente está trabalhando com o ativo mais importante da companhia, que são as pessoas. Então, acho que esse é uma grande mensagem final. No LinkedIn está com Patrícia Bobato, né? A gente está deixando o nome dela aqui embaixo, deixando o LinkedIn também na descrição para poder se encontrar com. E no Insta, para quem quiser, é novo para mim, mas é Paty com Y, Bobato. O meu Bobato é BOBBATO. E a Tigre tá também em todas as redes sociais, né? Redes sociais, exatamente, no LinkedIn. A gente tá com uma rede grande agora, quem quiser seguir a gente. Venha trabalhar na Tigre. É uma delícia. Muito bom, novamente, muito obrigada. E pessoal, muito obrigada. Fica à vontade também para me seguir em todas as redes sociais. Eu tô no Instagram, no TikTok também. Fica à vontade de dar uma olhada lá. No LinkedIn, né? No Instagram já falei. Então é tudo isso. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.